Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando completo. E aí, será que vale a pena comprar um 150 HP Pro XS da Mercury? Vamos ver tudo em detalhe para vocês, então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barco Titã, antes de começar o vídeo, peço para vocês, deixem um like, isso ajuda demais, tá bom? E este aqui é o 150 HP, como vocês estão vendo, Pro XS. A lancha está coberta aqui, vamos focar somente na motorização. Pro XS é a sua versão, Mercury é a fabricante, 150 HP é a sua potência que o motor consegue desempenhar, né? Lembrando, o 150 HP mundialmente e no Brasil, o Brasil também tem as 3 versões do motor. Como assim, Lucas? Essas 3 versões modificam alguma coisa? A potência não, ele continua sendo um 150 HP, mas tem algumas modificações, tá? Depois eu vou falar delas. Essa versão Pro XS é a versão esportiva, tá bom? Versão que tem grafismo aqui bonitinho lateral, grafismo vermelho aqui, tudo escrito, ó, 150 Pro. A gente tem a versão tradicional, aquela que o motor ele é quase todo preto, black piano, que é a versão 4-stroke. E temos a versão de trabalho, que é a versão CIA Pro, faixas, grafismos em azul, tá bom? Então são essas 3 versões que você vai conseguir encontrar um motor 150 HP, beleza? Vocês estão vendo aqui que é um motor bem bacana, bonito, né? A gente chama muito bolinha, né? Porque remete, ele é bem arredondado, né? A questão do seu capô aqui, ó, que vocês podem ver, tem uma circunferência, não é aquela coisa, o 115 vem e dá uma quebrada aqui, e já o V6 e o V8 já é aquela cabeçona quadrada assim, mas bem bonita, vamos se dizer de passagem, né? Motorzinho aqui, logicamente, a sua fabricação não é aqui no Brasil, tá bom? E não é na China, não é no Japão. Esse motor é dos Estados Unidos, da Califórnia. Ou seja, este motor, ele é um motor importado, tá? Ele é um motor que ele tem importação, tem tributos de importação. A sua relação que temos aqui de rabeta para o Pro XS é modificada para 20 polegadas. Boa parte da linha esportiva e de menor potências, 15, 20, 30, você vai ter rabeta curta. A rabeta geralmente curta para um motor de potência que eu considero média, 150 HP, é 20 polegadas. Sua relação é 2.08 para 1. A relação é muito importante para saber as hélices que podem estar utilizando o motor, né? Porque acontece, ele utiliza as mesmas hélices que o 100, 115. Ele não é Common Thrust. O 100 e o 115 são 100 e 115 CT. Então ele faz a mesma utilização dessas hélices. Então você consegue, por exemplo, colocar hélices de passe e diâmetro pequeno, como por exemplo, se colocar uma 1416, uma hélice bem pequena. Isso é muito interessante se você tiver um barco para trabalho. E ao mesmo tempo você consegue colocar hélices maiores também. Você consegue colocar, por exemplo, uma 23, uma 24 para ter um bom desenvolvimento em velocidade final em um barco esportivo, por exemplo. Com isso você tem uma grande gama de hélices, com isso você consegue ajustar o motor para ter uma velocidade e economia mais desejada no conjunto com a sua embarcação, beleza? Lembrando que a versão azulzinha CIA Pro, temos a rabeta longa de 25 polegadas, a rabeta ela é mais alta que isso. Lembrando que a rabeta ela sempre é importante para a relação de espelho de popa e com o fundo do casco. Então a 25 é maior e ela também tem a versão contrarrotante, a versão de trabalho, que é a CIA Pro. Lucas, o que é contrarrotante? A hélice rotaciona neste sentido. Se você colocar 2 motores, por exemplo, é interessante que um rotacione para um lado e o outro rotacione para o outro lado, para ter um bom desenvolvimento, entendeu? Para não ter tanta perda e valer a pena. Então a de trabalho tem essa versão para rotacionar para o outro lado, porém a versão também é longa, beleza? Vamos falar um pouquinho agora das suas especificações técnicas antes de entrar no capô, né? Lembrando, a questão da direção, vocês estão vendo que ele está com uma direção hidráulica, tá bom? Este motor 150 HP é o último motor que pode estar utilizando direção mecânica da Mercury como padrão, tá bom? Ele tá com a hidráulica aqui, mas esse aqui é um extra. A direção dele realmente pode ainda utilizar uma caixa reforçada mecânica, mas V6, que é o 175 para cima, todo V6 para cima não se pode estar utilizando uma direção hidráulica. Então você tem uma vantagem, um motor de custo mais barato que um 200 e um motor que não precisa utilizar a direção hidráulica de fábrica. Sistema logicamente de inclinação é de trim, não tem nem o que falar.
temos o trim aqui e o trim na manete do motor. E também no quesito aqui, ele tem as mangueiras de acabamento, que já vem a partir do 100 HP, essa mangueira de acabamento, onde passa a questão dos cabos de comando dele, cabos mecânicos que a gente tem neste motor. E ele já é um motor legal que ele vem com 5 relógios, vem com marcador de velocidade, vem com marcador de RPM, vem com multímetro, pressão da água e também o relógio do trim. A partir dos 150 você já tem esses relógios todinho, já fica um painel de avião. Agora vamos estar retirando o seu capô para falar um pouquinho de dentro das especificações. Recomendação, sempre deixa o capô da motorização no chão, porque do chão não passa, beleza? Então vamos lá, aqui a gente tem um famoso 4 cilindros em linha, tá bom? 4 cilindros, mesma configuração do 100, do 115, do 60, ou seja, ele é da família 4 cilindros, porém ele não tem a máquina igual, por exemplo, o 100 e o 115, teoricamente, tá? Tem diferença, mas teoricamente tem a mesma máquina. Não, aqui a gente tem um bloco aproximadamente 3.0, é o único da categoria. O 175 já é V6 e o 115 é um 2.1, então ele é um motor único da categoria, mas super robusto. Logicamente a Mercury, ela também já tem os motores testados de fábrica, isso é bem interessante, o motor já vem testado. Então, só por curiosidade, este motor já vem com óleo diretamente no seu bloco, tá bom? São 6 litros de óleo e aqui a gente tem bastante especificação que eu vou já falar da manutenção. E este motor ele consegue atingir um RPM, tá bom? Totalizando 150 HP, um RPM de 5.200 até 6.000 RPM. Isso é muito importante para a sua relação de hélice, porque se você utilizar uma hélice que não em aceleração total do seu motor, quando você baixa a manete, acelera totalmente, ele não atinge nem os 5.200, é necessário sim você trocar a hélice por questões de garantia também, porque o motor ele necessita atingir pelo menos 5.200 RPM em velocidade máxima para funcionamento, beleza? 6 litros de óleo, bem bacana, a gente tem um bloco 3.0, um bloco consideravelmente grande, mas também tem bastante óleo para um bom auxílio de lubrificação. Ele é um motor bem fácil, quando você olha aqui, ó, tudo muito fácil de mexer, velho. Aqui a gente tem acesso já aos cabos, né? Aqui a gente tem um cabo de acelerador e o cabo de engrenar. Aqui a gente tem para verificar o nível do óleo. Aqui a gente tem o filtro de combustível, filtro de óleo também, né? A questão aqui nas laterais a gente consegue ter acesso também aos filtros, a questão de sensores e tudo mais, bem fácil aqui você consegue retirar e ter acesso à fiação que fica aqui atrás. Então é um motor muito prático para você estar mexendo, isso é bem bacana. Ele é um motor de concepção que eu posso dizer que eu considero simples, porque ele é um motor de sistema SOHC, ele é um motor de comando de válvula simples, ele é um motor que ele possui apenas 8 válvulas, ou seja, ele só possui 2 válvulas por cilindro. É um motor que ele é muito voltado para quem quer torque em baixa rotação. A diferença que você vai sentir, principalmente se você pegar um 115 numa embarcação leve e colocar um 150, se o seu 115 dá 50 milhas, você coloca o 150, ele não vai dar 70. Ele não vai dar, ele pode até quase chegar a 60 milhas, mas a diferença que você vai sentir é torque em baixa rotação. Vai ser um motor que vai conseguir empurrar cargas. Então, aquele barco que o 115 nem decola, o 150 vai decolar, entendeu? Então, você vai sentir essa diferença de torque nesta motorização, que é um motor excelente, como eu falei, já é um bloco consagrado 3.0. A diferença de RPM a gente vai ter nas outras versões. Tradicional gira só 5.800 e a Cia Pro gira 5.400, se eu não me engano. Lembrando que a versão Cia Pro é a versão de trabalho. Falar um pouquinho das versões, a versão esportiva, ela tem diferenças do que, né? A diferença do RPM, como vocês viram, quanto mais giro ele tem, mais ele atinge a velocidade final, ele consegue atingir um pouco mais de velocidade final comparado às suas outras versões. Porém, todavia, entretanto, a questão de torque em baixa rotação quase não modifica, mas sim a versão esportiva, por atingir mais velocidade, por rotacionar mais o motor, por entrar mais ar na câmara, tudo isso que a gente tem, logicamente esse motor consome mais do que as outras versões, do que a versão 4-stroke, do que a versão Cia Pro. Se você pegar este motor aqui, ele pode chegar a ter um consumo, máximo. Por que que eu digo? Porque se o seu motor não chega aos 6.000 RPM, ele não vai chegar a esse consumo. Se o seu motor chega, está cortando giro, ele vai chegar ao consumo máximo que beira os 60 litros. Já em uma embarcação você vai conseguir ter um consumo médio interessante. Em embarcações pequenas
próximo a 20 litros por hora, embarcações médias 25, embarcações maiores pode chegar a 30 a 35 litros por hora. Isso vai depender também da sua relação de aceleração e hélice do motor. Por isso é muito bom a versão que ele consegue ter uma gama muito grande de hélice. A questão peso e potência desse motor é muito interessante também porque ele é um motor que você tem 35 HP a mais comparado ao 115, mas você também tem mais ou menos 30 quilos, 35 quilos a mais. Essa versão Pro XS pesa 206 quilos, como está aqui na etiqueta. Então é um motorzinho que o peso se aproxima muito do 200. Mas a sua relação peso e potência você vai sentir muita vantagem, como eu falei, em torque. O 115 é muito bom porque o 115 ele é bem mais leve, você coloca aí quase 40 quilos a menos, né? Mas também o 150 tem muito mais torque, você pega um bloco 2.1, compara com esse 3.0, aí, meu amigo, não tem comparação neste quesito, né? Na sua questão de manutenção, o motor ele é muito simples, como você consegue verificar para mexer, e também a manutenção dele. Aqui mesmo ele já diz a manutenção. Ele só tem manutenções a cada 100 horas, não tem aquela manutenção de 10 e 20 horas, beleza? A cada 100 horas você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele já diz o que tem que fazer. Troca dos óleos, você vai trocar o óleo do bloco, 6 litros de óleo, e óleo da rabeta. Já vem, todo motor na verdade, teoricamente já vem com óleo na rabeta, beleza? Não precisa ter esse problema. E também você vai ver a parte das lubrificações de engrenagens e tudo mais neste motorzinho, mas ele já recomenda em 100 horas você fazer inspeções de vela, inspeções de termostatos, filtros de combustível e logicamente o anodo, porque o anodo, se você navega em um local de água salgada, se por exemplo o motor fica dentro d'água, isso aqui é o anodo, tá? O anodo é um metal de sacrifício justamente para na água salgada não ocorrer corrosão na parte do motor e sim corroer este metal de sacrifício, beleza? E é bom você verificar se você ficar na água salgada, seu barco fica muito tempo dentro. Imagina, seu barco ficar dentro da água e com a bateria ligada, vai ocorrer uma corrosão precoce em anodo, isso é muito importante verificar. E se você mora em locais de água doce, também deixar muito tempo na água doce, você acha que não, mas também ocorre bem demorado, mas também ocorre um processo de eletrólise que pode demorar umas 5, 6 vezes a mais. Quando você for para manutenção de 300 horas, ou seja, 100 horas, 200 horas é a mesma, 300 você vai ter que trocar já esses acessórios que ele pediu, vai trocar também o rotor e outros como ele pede, por exemplo, a correiazinha aqui em cima. Então isso vai ser trocado no motor, é uma manutenção teoricamente simples, a Mercury tem a vantagem de já vender os kits de manutenção. E a questão de garantia, que a manutenção está totalmente ligada. A Mercury como padrão, independente da versão que você compre, versão, por exemplo, dessa aqui que é a Pro XS, versão Sea Pro e a versão 4Stroke, você tem 3 anos de garantia. Quase todos os motores da Mercury, independente da potência, tem 3 anos. Logicamente a gente tem motores como, por exemplo, a linha Sport Jet, que era o Jetboat antigo, tinha menos tempo, linha Race, entre outros, entendeu? Mas esse 150 são 3 anos para utilização de lazer e para utilização de trabalho vai também depender. Você tem o Pro XS que tem a menor garantia para trabalho, cerca de apenas 1 ano a 6 meses, dependendo do uso. Você vai ter o 4Stroke também de 1 ano. E você vai ter a versão Sea Pro, que vai lhe dar 2 anos ou 1000 horas de uso, entendeu? Então isso é muito interessante porque a versão Sea Pro, para você que quer trabalhar, você vai ter uma garantia estendida. Então, tá bonitinho aqui o motor esportivo Pro XS, vou pôr na minha lancha para levar passageiro. Beleza, mas se você tiver um problema que a garantia possa solucionar e passou de 1 ano, você não vai ter a garantia, tá? Porque teria que ser a versão Sea Pro, isso é uma coisa muito importante para se atentar. Você vai ter menos velocidade final que o Sea Pro, sim, mas não é uma coisa tanto absurda não, tá, galera? Você, por exemplo, um barco que atinja 40 milhas com o Sea Pro, Pro XS vai atingir 45, 46. É um ganho interessante para quem quer o Pro XS, mas para quem quer trabalhar, não acho tão necessário você querer mais tanta velocidade, até porque o consumo relativamente é até melhor no Sea Pro. Antes de falar um pouquinho aqui do preço do motor, também é importante saber que ele tem uma bateria, né, um carregador, na verdade um alternador de 60 amperes. Esse alternador carrega tranquilamente, porém a bateria para estar utilizando neste motor, por questões legais, é pelo menos uma de 100 amperes, para você ter toda a segurança da partida no motor. Lucas, se eu quiser colocar 2 de 100, não há problema neste motor, lembrando, beleza? Outra coisa que o pessoal vai querer perguntar agora é o preço, né? Preço deste motor, né, Lucas? Vamos lá.
Hoje o Pro XS, ele é o motor mais caro da sua versão, né? Ele é um motor que você vai encontrar de valores. Por que eu digo que vai encontrar, né? Eu não estou entrando nem no mérito dos motores que você encontra aí na internet para venda de produtor rural e venda PJ, porque isso aí, questões fiscais e tudo, eu não vou entrar no mérito, beleza? Mas normalmente você vai encontrar esse motor na casa dos 86 a 90 mil reais. Hoje a gente vende esse motor na faixa dos 89 mil reais. Você vai encontrar a versão 4-stroke na faixa de 83 a 87 mil reais, vendemos a 86 mil reais. Você vai encontrar a versão Cia Pro mais barata na faixa de uns 82 a 84 mil reais, a gente vende na faixa de uns 83. Lembrando que a versão Cia Pro, ela vem só com o relógio multifuncional, o motor ele também é mais barato por vir com menos coisas. Então isso aqui é o 150 HP, motor excelente. Para mim é um motor que, tipo assim, se você quer um motor principalmente para trabalhar, motor de trabalho, de baixo custo, porque você não vai ser obrigado a colocar direção hidráulica, porque é um motor que ele já vai ter uma economia boa. Se você colocar do lado do 200 HP, ele vai consumir quase 10, 15% a menos, logicamente bem dimensionado numa embarcação, né? Então é um motor excelente para trabalho, é um motor excelente para quem quer torque, para quem, por exemplo, quer montar um barco de lazer para navegar 30 milhas e não quer investir num motor muito caro. O 150 é um motor excelente e lógico, eu quero um barco esportivo, colocar em um BES e tudo, 150 também é muito interessante, mesmo tendo concorrentes à altura, como por exemplo o 175 HP na Mercury, é um animal V6, mas vamos deixar para fazer um comparativo do 150 e o 175 para outro vídeo, tá bom? Eu até fiz do 150 com 200, mas o 175 é até uma brincadeira à parte para estar falando para vocês. Então se você gostou desse vídeo, tirou algumas dúvidas entre essa motorização, deixa um like, se inscreve no canal, vá com a mais forte e vá de Titan!